Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre adjunto adverbial e eu quero que você, que está se preparando para pré-militar, para o Enem, para qualquer tipo de concurso público, não deixe de assistir essa aula. Vai ser super importante para você. Ela faz parte da análise sintática. Você precisa dessa aula. Então, faz favor, dá um like aí. Aperta aí, ó. Se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que vai ser de suma importância para você. Então, fica com a gente até o final, hein? Não larga, hein? Fica com a gente até o final. É isso aí. Bom, gente, agora nós vamos continuar, porque nós estamos falando de adjunto adverbial. Quando nós estamos falando de adjunto adverbial, o nome já está falando, né? Adjunto. Ou seja, está junto adverbial, de um verbo, de um outro advérbio ou de um adjetivo, dando uma circunstância. E esse adjunto adverbial, ele pode ser uma locução, ou seja, ele pode ser uma palavra só, ou ele pode ser duas palavras dando uma ideia de circunstância. Então, eu vou estar colocando para você uma a uma. Existem muitas circunstâncias do adjunto adverbial. E eu vou estar colocando uma a uma para você aqui, para você ficar atento. A primeira delas, nós temos a circunstância de acréscimo. Eu quero atentar você que esse acréscimo, essa palavra de acréscimo, que funciona como um adjunto adverbial, ela é muito colocada também nas redações. Então, para você, a gente usa o adjunto adverbial dando ideias, né, trazendo a coesão, a coerência nas redações. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre acréscimo. Então, quando você quer acrescentar uma ideia, olha só, olha que interessante essa frase aqui, ó. Além do frio, tá vendo que são duas, é uma locução, no caso, adverbial. Além do frio, sentíamos cansaço. Então, nós temos a primeira circunstância de acréscimo. Ó, eu ainda sinto frio. Eu estou cansada, além disso, ainda está frio, gente. Então, acrescentei, além do frio, a circunstância de acréscimo. Aí tem outra aqui, ó. Comeu tudo e ainda queria mais. É coisa como doce, né? Quem come doce, né? Às vezes você vai comer aquele bolo e você diz, quero mais, né? Esse mais, ele está acrescentando, ele está dando a ideia de acréscimo. Então, um adjunto adverbial de acréscimo. Queria mais. Então, aí você está lendo, está vendo que ele pode tanto ser uma locução, além do, como o mais, que dá essa ideia. Nós temos uma outra ideia também, que é sobre assunto. E é uma coisa, né, muito comum hoje, né, o assunto. E aí, nós usamos aqui, olha, conversamos animadamente sobre política. Então, esse sobre política, olha, animadamente, atente para uma coisa, animadamente também é um advérbio. Só que também é um advérbio. Animadamente também é um advérbio. É um adjunto adverbial. Mas tem dois, olha, animadamente e ao mesmo tempo, ó, sobre política. Animadamente sobre política. Então, esse adjunto, lembra que eu falei para vocês que o adjunto adverbial, ele exprime uma circunstância do verbo, olha só, do verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Então, animadamente está relacionado a quê? Sobre política. Então, é uma circunstância de um advérbio. Então, ali eu tenho dois adjuntos adverbiais. Um que é de assunto e o outro, animadamente, que é de modo. Vou colocar aqui, vou apagar e vou colocar mais para que vocês possam estar me acompanhando junto ao quadro, ok? Bom, dando continuidade, né, onde a gente parou, vamos continuar. Eu falei para vocês que advérbio tem circunstância. Tem a circunstância, sabe de quê? De afirmação. Sim. Quando você fala sim, você já está afirmando. Não, calma. Não é esse sim não que eu estou falando. São circunstâncias. Então tem um exemplo aqui, ó. Com certeza irei à festa. Ah, para ir para a festa é uma beleza, com certeza. Eu podia falar também,
certamente também. Não podia falar certamente? Então, ó, beleza. Então, eu tenho aqui, com certeza, irei à festa. Muito bem. Tem a causa. A causa, gente, porque tem um motivo, né? O que causa é? Um motivo. Então, eu tenho a circunstância de causa. Lembrando uma coisa, gente. Geralmente, nós temos essas circunstâncias quando o verbo ele é intransitivo. Quer ver? Nesse caso aqui, ó, ele tremia. Tremia, gente. Quem tremia, tremia. Acabou. Se é de frio, de medo, de alguma coisa, não importa, ele tremia. Então, tremia é um verbo intransitivo. Aí eu tenho o quê? A causa, olha, a causa que ele tremia. Mas tem gente que treme de medo também, não tem? Então, ainda mais se for de barato, né, gente? Então tem gente que fica assim, ó. Então, por isso que eu falei para vocês, tremia é de frio. Então, de frio é a causa de tremer. Eu tenho de companhia. Meus filhos viajarão comigo. Comigo aí, olha, é a companhia. Viajarão, o verbo é intransitivo. Meus filhos viajarão. Pronto, verbo intransitivo, viajarão. Comigo é a companhia. Outra, gente, aí você já sabe, companhia tá fácil, né, gente? Sair com a namorada, pronto, com companhia. Concessão. Concessão é justamente quando a gente, tipo assim, tem uma dificuldade, mas a gente abre um precedente. Tem uma dificuldade, a gente abre um precedente. Quer ver? Mesmo que tenha dinheiro, ó, dificuldade, mesmo que tenha dinheiro, mas, ó, olha o que vai acontecer. Não viajarei. Mesmo que, apesar de, embora tenha dinheiro, você tá vendo essa ideia de que há uma dificuldade, há um impedimento, mas você continua, essa concessão, você abre um precedente, mas você continua com a ideia. Olha só, isso é concessão. Tem uma dificuldade, mas você, olha, mesmo que tenha dinheiro, ó, não viajarei. Ou seja, mesmo que eu tivesse, eu já sou o contrário. Se eu tenho dinheiro, eu viajo. Mas ele não. Ele falou ao contrário ali. Então, vamos lá. Tem a condição. A condicional, gente, a gente tem alguns advérbios, algumas palavras-chave, conjunções, no caso, condicionais se, caso não, mas temos ideias. É isso que eu quero que vocês entendam. São as ideias. Olha só. Sem estudo, ó. Eu poderia colocar assim, caso não estude, eu não poderia colocar isso? Poderia. Mas aí eu coloquei uma frase básica para dar ideia de condição, ó. Sem estudo, você não progredirá. Ou seja, é uma condição. Para você progredir, você tem que estudar. Tem jeito. Então, ó, tá aqui para isso. Tá estudando. Vamos lá. Conformidade. Conformidade dá a ideia de conforme alguém. Então, você tem uma pessoa, no caso, sabe aquela coisa que a mãe fala assim, olha, leva o casaco, vai fazer frio. Aí faz frio e você não leva o casaco, fica com frio. Aí você fala assim, olha, conforme a minha mãe disse, não fez frio. Ou seja, conforme alguém falou, ou alguém, uma instituição. Então, olha só, segundo, aí podia ser conforme, é uma das conjunções. No caso, a conjunção conforme e segundo também, ó. Segundo a lei, não se deve beber antes de dirigir. Isso nunca, né, gente? Então, conforme a lei, eu não poderia falar assim também? Não tem alguém por trás, ó, conforme a lei, não se deve beber antes de dirigir. Temos também de dúvida, mas de dúvida é fácil, né, gente? Talvez, né? Talvez, dúvida, a circunstância de dúvida. Talvez eu vá visitar minha mãe. Aqui, ó, a conjunção que a gente está. Talvez. Podia ser, porventura eu vá visitar minha mãe também, né? Finalidade. A finalidade, gente, é o objetivo. Quer ver? Você usa muito essa frase, estudei para passar, né, professora? Ou seja, estudou com um objetivo, né? Então, olha só, eles não estavam preparados para o jogo. Ou seja, eles não estavam preparados para quê? Jogo. Não estavam desesperados. Qual a finalidade? Para o jogo. Não se prepararam para. Esse para, ele dá a ideia de finalidade, objetivo. Então, fica atento quanto a isso. A gente vai colocar mais algumas aqui no quadro para que você fique atento a todas, para não passar nenhuma, para você ficar bem ligado. Bom, vamos continuar, né? A gente está aqui, né? Hoje está arretado o negócio aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Continuando na disjunta adverbial, a gente vai falar sobre frequência. Então, você também tem a ideia de frequência. Lembrando sempre
que o verbo, geralmente, ele vai... Ah, professora, pode ter adjunto adverbial com verbos? Pode ter adjunto adverbial com verbos transitivos diretos e indiretos? Pode, mas geralmente os verbos são intransitivos. Então vamos lá na frequência, ó. Sempre saímos à noite. Ó, verbo intransitivo. Se saímos, saímos. À noite também é adjunto adverbial. Só que nesse caso aqui, a noite é de tempo. E a gente não está falando de tempo, nós estamos falando de frequência. E frequência é o quê? Ó? Sempre. Sempre saímos à noite. Tá saindo muito, hein? É frequência. Sempre. Vamos lá. Instrumento. Gente, instrumento também é fácil. Olha só. Diz assim, ó. Se cortou com a faca. Como objeto. Podia ser com a faca, com a tesoura, com uma, sei lá, até com papel tem gente que se corta, já viu? Já se cortou com papel? Até com papel tem gente que se corta. Então, olha, se cortou com a... Se ele se cortou, se cortou. Mas o que ele se cortou foi com a faca. Então, essa ideia de instrumento, que foi com o instrumento a faca, é também um adjunto adverbial de instrumento. Temos também intensidade. Ele está bastante triste. Lembrando que o adjunto adverbial é invariável. Então, bastante aí, ele é advérbio. E no caso da análise sintática, ele vai ser adjunto adverbial. Eu podia falar, ele está muito também, não podia falar? Não é intensamente, né? Intensamente. Está muito triste, estou bastante triste. Não, podia ser, eles estão bastante tristes. Ah, professora, o bastante não vai para o plural? Não, porque é um advérbio. E o advérbio é invariável. Lembre-se disso. Lugar. Ela mora longe. Longe do trabalho. Esse longe aqui, ó, podia ser perto, né? Podia ser do lado. Também seria um adjunto adverbial. Mas com tudo que dá ideia de lugar, é adjunto adverbial, no caso especificamente de lugar. Matéria. A parede era feita de concreto. Podia ser de madeira, não podia? Mas eu quis especificar do que a parede era feita. E esse de concreto mostra a matéria que ela foi feita. Então, tá aí um adjunto adverbial de matéria. Ah, professora, não é muito comum. Não é muito comum, mas eu estou dando para você essa ideia. Modo. O modo é bastante comum. Olha, quer ver? Ela anda vagarosamente. Tudo que tem mente, pensa bem nisso. Senseu megamente, tudo que tem mente é adjunto adverbial. Vai ser um adjunto adverbial. Mas vai ser geralmente de modo. Geralmente, porque certamente é de afirmação. Ou seja, rapidamente, vagarosamente, lentamente, tudo adjunto adverbial de modo, que é um modo como aquela pessoa está andando lentamente, vagarosamente, entendeu? É isso aí. Temos de negação. Negação, quando você pensa em negação, você fala, não. Não é assim que você pensa? Não. Isso aí. Não é negação. Aquela história do não é não? Não é não mesmo. Então, ó, não darei mais nada a ele. Mas também tem ideias, tem palavras que dão ideia de não, nunca também. Também dá ideia de negação. Nunca comerei isso, por exemplo. Quer dizer, não comerei isso. Também dá ideia de negação e às vezes tempo, mas depende da conotação. Vamos lá. Tem a ideia temporal. Temporal. Você tem, ó, estive com ele pela manhã, pela tarde, pela noite, hoje, amanhã, ontem. Tudo tem a ver com o tempo. Se eu chego assim, o tempo tá bom, né? Porque hoje hoje, pronto, temporal. É um dia. Então, toda vez que tiver essas expressões aqui, pela manhã, pela tarde, pela noite, hoje, amanhã, tem a ver com tempo. Então, você vê, vai ser um adjunto adverbial de tempo. Bom, gente, acho que deu para vocês darem uma olhadinha no adjunto adverbial, né, nas circunstâncias desse advérbio. Por isso que é importante estudar.
Muitas vezes na prova não aparece assim, classifique o adjunto. Não, ele vai mostrar para vocês através de uma oração e falar, dá uma ideia de tempo, dá uma ideia de qual a circunstância tem esse termo sublinhado, é assim que vai aparecer. E aí é importante que você saiba essas circunstâncias todas que eu passei aqui para que você fique atento e gabarite na prova. É isso aí.